E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje tô aqui pra comentar tudo sobre o final de Succession. Succession chegou ao seu último episódio da vida no último domingo, dia 28 de maio. Na quarta temporada a série foi encerrada e finalmente deu um sucessor para Logan Roy no comando da Waystar Royco. Foi um episódio muito grandioso, 90 minutos, e assim, muitas coisas aconteceram e muitas coisas ficaram para análise também, para você decidir o que aconteceu, para você refletir sobre quais podem ter sido motivações e o futuro. Apesar de ter encerrado, ela deixou bastante coisa para debate. Então eu achei que seria legal trazer esse vídeo aqui para comentar um pouquinho minhas opiniões, depois de ter lido muita coisa, e aí a gente conversa sobre o final da série, faz teorias, faz análises e debate junto. Então esse vai ser um vídeo com spoilers, mas vai ser para comentar esse final de Succession, todos os detalhes que aconteceram, o encerramento de cada personagem, qual vai ser o futuro de cada personagem a partir daí e quais foram as motivações deles nas decisões desse último episódio. Se você gosta de Succession, gosta de vídeo de análise e teorias, não esquece de deixar o seu like no vídeo pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar para mais pessoas, e também se inscrever no meu canal, sempre tem vídeos assim por aqui. Falo muito sobre filmes, séries, entretenimento no geral, você com certeza vai encontrar algo que você gosta. Bom, vamos começar falando sobre esse final de Succession, lembrando, spoilers aqui, a gente tem uma grande reviravolta no meio de tudo, porque a gente começa o episódio com Kendall de um lado tentando convencer o conselho da Waystar Royco a votar contra a compra da empresa pela Gojo, que é do Lucas Mattsson, e ele tá ali tentando porque ele quer que o Lucas não compre pra ele continuar no controle ali da empresa junto com a família e ele ser o próximo CEO. Do outro lado tem a Shiv, que quer que o Mattsson compre a empresa porque o Mattsson prometeu que vai colocá-la como CEO da empresa. Só que aí eles têm uma conversa ali no meio e o Mattsson fala, tá, venda o Tom pra mim, tipo, por que eu deveria deixar o Tom? Porque em todos os episódios parece que o Lucas não gosta do Tom e que é demiti-lo até. Porque o Tom tem essa coisa de ser muito puxa-saco, né? Ele, enfim, parece que não tem uma opinião própria ali. E aí é exatamente isso que a Shiv vai falar. Tipo, o que você precisar do Tom, ele vai fazer. Ele gosta de puxar o saco, ele vai lamber o maior pinto da sala, ele vai ser assim, desse tipo de puxa-saco mesmo. E aí a Shiv não percebe, mas ela acabou de vender pro Lucas a ideia do Tom não como chefe da ATN, né, que é o canal de notícias, um dos maiores produtos da Waystar, mas vendeu ele como CEO, porque o Lucas percebe que se ele deixar a Shiv como CEO, ela tem muitas opiniões próprias, ela tem o modo dela de conduzir as coisas, tanto que tem, a gente começa, né, com aquela revista que colocou a Shiv como uma pessoa que está mexendo a marionete do Lucas. E ele vê isso, ele fala, achei engraçado, mas ele percebe que é real, é a Shiv que tá controlando tudo que tá acontecendo ali e ele quer controlar. E quando a Shiv fala que o Tom faz qualquer coisa, ele percebe que o Tom é a pessoa certa pra colocar como CEO, porque ele é americano, ele já tem o conhecimento, ele já trabalha na Waystar há um tempão e ele é a pessoa que ele vai controlar. O Tom faz o que você pedir. E isso fica muito claro na cena em que ele tá ali conversando com o Tom e ele fala que ele tem vontade de ficar com a Shiv, e a Shiv ainda é casada com o Tom, e ele fala que ele queria, e o Tom não rebate, porque ele quer tanto puxar o saco do Lucas que ele só aceita que o Lucas tá ali falando que quer ficar com a esposa dele, entendeu? Então assim, é uma coisa muito doida, mas é assim que o Lucas toma a decisão então de colocar o Tom como CEO no lugar da Shiv se ele vencer a compra. Só que aí a gente tem o Greg que conta pro Kendall que a intenção do Lucas de não colocar a Shiv como CEO, a Shiv descobre, e aí os três juntos decidem então mudar a estratégia e se unirem de novo. E aí a gente tem as cenas mais fofas da série no meio desse episódio, né? As cenas ali dos irmãos conversando na água e depois na cozinha são muito fofas, eles se unindo, se divertindo, sorrindo de verdade ali dentro. E aí quando eu assisti aquela cena eu falei, nossa, eu já vou aproveitar, porque se tá dando tudo certo agora é porque vai dar tudo errado depois. E não poderia ser outra coisa, né? Então os três acabam se unindo e eles decidem
então formar um plano juntos pra oferecer uma alternativa à compra da Waystar pela Gojo. Então, eles vão conversar com todo mundo ali do conselho pra tentar conseguir agora a maioria de votos, contando que a Shiv e o Roman vão votar contra a venda da empresa. E aí eles têm que elaborar um plano e eles decidem colocar o Kendall como CEO. O Roman quer também, mas enfim, aí o Kendall fala ali as verdades, que ele não aguenta fazer isso, que ele, enfim, desmorona e que ele na verdade não quer muito isso, mas ele sente que ele tem essa responsabilidade de querer. E ele fala que a Shiv não cairia muito bem, porque ela tava até agora com o Matsson e do nada muda e vai ser a CEO do outro lado. Então eles colocam ali o Kendall, que ele sente, né, que ele foi treinado, e o Kendall tem todas as características pra ser o CEO ali, né? Ele treinou pra isso, ele tava ali na empresa desde o começo, a gente vê no primeiro episódio da série inteira que ele estaria ali qualificado, é o sonho da vida dele. A gente viu durante a 4ª temporada que ele foi aos poucos se tornando o Logan de muitas formas, né? De conversar ali com o motorista, até tratar mal mulheres, até fazer tudo pelo poder, frases que o Logan falava, que o Kendall repetiu durante a 4ª temporada, modo de tratar os irmãos do jeito que o Logan tratava antes. Então a gente tem o Kendall ali que parece que é o perfeito pra substituir o Logan. E aí os irmãos aceitam, eles criam esse plano, a cena da cozinha é perfeita, coisa muito linda. E aí a gente chega então no dia da votação, tudo parece que vai dar certo, e a Shiv muda de ideia. Ela é o voto decisivo, porque são 13 pessoas no conselho, então eles precisam ter 7 contra 6. E a Shiv chega nela e ela decide votar a favor da compra de última hora. E aí a gente tem um grande abalo entre os irmãos, né? Eles estavam ali unidos como fortaleza, eles eram os votos garantidos. E a Shiv fala, não consigo mais votar. E aí ela vira pro Kendall e fala que acha que ele não vai ser um bom CEO. E ela vira e fala, você não pode ser CEO, você matou uma pessoa. E eu acho que isso foi pra lembrar um pouquinho ele, foi pra lembrar a gente também. Porque a nossa cabeça tava muito assim, não, o Kendall é perfeito pra ser o CEO. Ele cumpre tudo. Mas o Kendall é uma pessoa horrível. Ele já matou uma pessoa e o pior é que ele comete um ato falho nesse momento. Ele vira e fala qual. Ou seja, a gente sabe que ele foi responsável pela morte de uma pessoa, mas aparentemente tiveram mais ainda. E ele também é isso, né? Ele trata mal as mulheres, ele, enfim, já cometeu ali várias coisas erradas, já acabou deixando o pior presidente ganhar ali só porque ele tava bravo com a Shiv durante o coisa. Ele não liga pros filhos, nossa, ele não, tipo assim, renegou os filhos praticamente. Então, a gente tem que lembrar, às vezes o Kendall parecia a opção certa, mas é uma pessoa ruim. Todos ali têm morais muito questionáveis, né? Então, querendo ou não, faz sentido nenhum deles conseguir o poder. E isso remete a uma coisa que o Logan disse no comecinho da temporada, que é, eu amo vocês, mas vocês não são pessoas sérias. Eles não têm essa responsabilidade pra assumir a empresa. E o Logan falou isso e a 4ª temporada vai deixar isso claro. E a única pessoa que entende isso é o Roman, porque uma das últimas falas deles é we are bullshit, a gente é tipo merda, a gente não é nada. E quando ele entende isso e ele se livra da empresa, porque a empresa foi comprada e agora ele não tem que fazer nada, o Roman é praticamente o único dos irmãos ali que se libertou. Ele dá um sorrisinho na cena final, ele tá sozinho, ele tá num bar ali, do nada ali, sem companhia, talvez perdendo os irmãos pra sempre, e ele dá aquele sorrisinho porque ele tá livre. Ele não tem mais essa responsabilidade da empresa que ele achou que ele tinha. E quando a Shiv muda de ideia, ele quase muda o Roman. Em um momento da cena ali do conselho, parece que ele vai mudar, ele não muda, porque eu acho que o Roman tem essa necessidade. Ele é um pouco covarde, de certa forma, assim, ele acaba não querendo bater de frente com as coisas, especialmente em momentos de insegurança dele. Então ele quer mudar de ideia, mas ele não muda. Só que aí quando a Shiv muda de ideia, eu acho que ele sente um alívio. Eu acho que ele, enfim, dá uma libertada ali. Então o Roman entre os irmãos teve o melhor destino no final das contas, porque aí o Kendall perde realmente o controle da empresa, a empresa vai ser vendida pro Matsson e o Matsson vai colocar o Tom como CEO. E aí o Tom é o nosso grande sucessor aí no meio. E aí a gente tem o Kendall completamente sem rumo, porque durante a discussão com os irmãos ele fala, essa é a única coisa que eu sei fazer. Essa é a única coisa que eu treinei minha vida inteira pra fazer. Se você tirar isso de mim, eu não tenho nada. E ele realmente ali não vai ter nada. E aí a gente tem agora uma entrevista que o criador da série, o Jesse Armstrong, deu sobre isso. Eu acho que foi pra Variety, que ele vai falar o que vai ser o destino de cada um dos irmãos. Então a ideia que ele tem é que o Roman vai continuar uma vida normal ali, agora sem essa responsabilidade muito mais leve. E eu acho que essa leveza vai voltar ele a ser um pouco como ele era na primeira temporada. E aí a gente tem o Kendall, que assim,
o resto da vida dele ele vai lembrar desse momento. Mesmo que com todo o dinheiro ele no futuro decida abrir uma nova empresa, abrir um novo negócio, tudo vai lembrar que ele nunca vai construir o que o Logan construiu. E ele sempre vai lembrar que ele perdeu esse cargo de CEO, que era o destino da vida dele. Então isso vai assombrar ele pra sempre. É a grande punição dele por tudo que ele fez. E aí eu acho que a relação entre os irmãos, eles vão acabar se encontrando vez ou outra, né? Aquela coisa de família, mas nunca mais vai ser a mesma. E aí na vida da Shiv a gente tem uma grande reviravolta, porque no final ela aceita que ela vai ser só a esposa e a mãe do CEO, né? A esposa do Tom e a mãe do filho dele, que ela tá grávida, e ela só decide isso. E aí a gente tem por que a Shiv tomou essa decisão, né? Mas a gente vê que a jornada da Shiv durante 4 temporadas foi ser subjugada pelos homens da vida dela. Ela queria tudo, ela vai lá e batalha, ela vai lá e tenta, e chega na última hora ela é traída, ou chega na última hora a pessoa que tem o controle realmente muda de ideia, ela perde tudo. Ela tenta e ela nunca consegue chegar lá. A série mostra muito como funciona, né, o patriarcado, o machismo nessas situações. E eu acho que ela se representa muito bem nessa figura. E aí chegou num ponto que a única pessoa que viu todo o potencial dela, que foi o Madison, tirou ela do lugar porque ele percebeu o potencial dela. Então, novamente, ela foi trocada. E aí ela tinha 2 opções iguais ali. Ela podia voltar pro Kendall vencer, mas o Kendall ia ser o CEO. Ela ia ter um papel menor ali na empresa e ela não ia ganhar o dinheiro da venda. E ela percebeu que talvez fosse melhor, então, votar pela venda e ter o marido dela como CEO da empresa. E o marido dela como CEO, e aí o filho dela vai ser o filho do CEO da empresa, e depois vai ser uma linha direta de sucessão. Ela também pensou um pouco no futuro do filho dela. Então eu sinto que foi a Shiv percebendo, tá, os 2 lados pra mim é igual, eu não vou ser valorizada de nenhum jeito, então eu vou pelo menos fingir que eu tô tomando uma decisão por mim. E aí ela muda de voto ali pra colocar o Tom como CEO e ter esse prestígio a mais, porque ela também gosta do cara, né? A gente percebe nessa 4ª temporada que ela valoriza muito mais o Tom quando ele é esse cara sem escrúpulos, que toma decisão por ele mesmo, que toma a decisão da empresa. Ela não quer que ele fique bajulando ela, ela quer que ele vá lá e consiga as coisas dele. Então é assim, ela decide que ela vai ficar com ele e ela meio que se fala, então finge que foi a minha responsabilidade ali fazer isso. E a gente tem essa grande virada da Shiv, mas é só uma grande afirmação dela entendendo que ela não ia ter muita escolha. Pra ela ia ser tudo igual, porque ela ia continuar nesse ciclo de ser uma mulher dentro dessa empresa que valoriza homens. Mas aí, pelo menos, a gente tem uma pequena virada ali, que é o Tom já querendo mudar um pouco a estrutura da empresa, né? Ele fala que vai demitir o Frank, o Carl, o Hugo, e chama a Carolina, a Jerry vai ser recontratada, então parece que ele vai tentar fazer uma mudança pra melhor. Mas ainda me deixa assim, meio em dúvida se essa empresa vai se tornar um pouco mais progressista ali, um pouco mais pra frente, ou se ela vai piorar muito. Essa é a minha grande dúvida ali, se realmente o Tom vai trazer uma mudança junto com o Lucas ou não, porque o Lucas agiu junto com o presidente Mencken, que é o presidente ali de extrema direita, que não liga pra direitos humanos. Ele ajudou a compra da empresa. Então, assim, quais são os objetivos do Lucas ali dentro? Em relação a isso, eu tenho minhas dúvidas. Pode ser bom e pode ser ruim mesmo. Uma coisa que eu senti falta na série, inclusive, foi uma resolução dessa questão da presidência, porque até o último episódio a gente tinha a previsão de que o Mencken iria ganhar, mas nos Estados Unidos a gente tem a previsão, mas tem que esperar a contagem final de votos. E tinha a possibilidade do Jimenez, que era o outro candidato, ganhar, porque grande parte dos votos foram queimados, né? Então podia ter recontagem, podia ter alguma mudança ali no meio. E, inclusive, no último episódio, tem um momento da Shiv que ela fala pra Willa que, mas você percebeu que teve uma mudança ali no Jimenez, que talvez ganhe, então eu achei que faltou falar qual foi o presidente final mesmo. Mas não sei também se faria tanta diferença, porque, né, o Mencken já tinha liberado a compra de qualquer jeito e venderam, e foi isso. E aí falei um pouquinho da Willa, ela foi uma grande vencedora ali, querendo ou não. Ela e o Connor, de certa forma, né, o Connor, o irmão que realmente não liga, ele tá vivendo a vida dele de bilionário, sem ter que trabalhar, sem ter que fazer nada, só aproveitando. Ele aparece bem pouquinho nesse episódio, só pra dividir as coisas do Logan ali na casa, e realmente, assim, nem participa desse resultado final. Eu acho que é simbólico, ele realmente não liga pra isso, ele conseguiu o que ele queria ali nessa busca, que era casar com a Willa e seguir as coisas dele. Ele nunca foi amado, ele sempre foi renegado pelo pai, então ele não tá nem aí, ele tem o desfecho que ele quer, ele provavelmente vai cuidar de uma embaixada na Eslovênia, e aí a Willa fala que eles vão tentar um relacionamento à
distância, né? Ela vai ficar em Nova York pra fazer as peças dela, enquanto ele vai cuidar da embaixada na Eslovênia. E aí é isso, né? Ela vai ter o dinheiro do casamento, vai continuar fazendo o que quer lá no teatro em Nova York, vai ter uma mansão pra morar e ainda talvez, né, não precise manter a fidelidade no relacionamento com o Connor. Então ela tá ali bem tranquila nesse desfecho. E aí a gente tem o desfecho do Greg também, né? O Tom se sente traído pelo Greg quando descobre que foi o Greg que contou pro Kendall em relação a Shiv não ser mais CEO. Mas ele perdoa, porque os dois formaram essa relação desde a primeira temporada, que é um com o outro ali, né? Um sempre ajudando o outro. Mas o Tom deixa claro que ele vai continuar ali com o Greg nessa nova empreitada, ele vai ser o CEO, o Greg vai ser o braço direito dele, mas o Greg tem que fazer tudo que ele mandar. É uma escalinha, o Tom faz tudo que mandarem ele fazer. Então ele precisa de uma pessoa pra ser uma versão dele mesmo ali, né? Ele precisa mandar em alguém, sentir essa necessidade de controlar alguém, porque ele é controlado o tempo inteiro. Então a gente tem o Greg e o momento que ele coloca a etiquetinha dele, aquela etiquetinha que eles estavam colocando em coisas que eles queriam ter do Logan, ele vai lá e cola no Greg, é tipo, você é meu, você é minha propriedade, você vai fazer tudo que eu mandar. E o Greg aceita, porque ele é a possibilidade dele mesmo. Ele começou com uma pessoa aleatória ali, que não tinha dinheiro nenhum, que não sabia nem se vestir, que tava procurando qualquer emprego, e ele termina como braço direito do CEO da empresa. Então o Greg, o que precisar, ele vai fazer, porque ele tá bem. E o Tom vencer é praticamente isso, né? Mesmo que você seja mediano, a série mostra que o maior bajulador ali, a pessoa que mais fizer o que realmente o dono de tudo quer, vai ser a que vai ser recompensada. A pessoa que for marionete ali. E aí a série mostra isso, o Tom consegue, inclusive tem uma curiosidade muito interessante com o nome dele, né? Porque os sobrenomes em Succession não vêm aleatoriamente, tipo, Roy é uma variedade, né? Significa rei, então já tem, né, toda essa coisa de poder e tudo mais. E o Wambsgans, que é o sobrenome do Tom, vem de um jogador de beisebol chamado Bill Wambsgans. E esse jogador de beisebol ficou famoso por conseguir desarmar 3 outros jogadores e vencer ali o jogo. Então, é um paralelo com o Tom conseguindo dar rasteira nos 3 irmãos ali e vencendo, sendo o CEO que ninguém ali imaginava. Mas eu gosto do simbolismo de nenhum filho conseguir. Querendo ou não, apesar do Tom ser uma pessoa ruim também, ter morais questionáveis, ele era o menos pior em relação a coisas erradas já feitas, né? Ele teve uma grande traição com a Shiv na 3ª temporada, e nessa temporada, enfim, ele falou muitas coisas, né? Foi mais direto, mas eu sinto que entre eles ele era o menos pior. Não sei, todos eles são ruins, mas eu entendo que pode ser isso uma boa jogada também. Enfim, eu sinto que a Shiv tomou a decisão por ela, mas eu também fiquei pensando se ela tivesse pensando no Kendall mesmo, sabe? Tipo, ela fala em um determinado ponto, eu te amo. Então, às vezes ela sabe que o Kendall no poder ia corromper totalmente a alma dele, né? Ele ia destruir tudo da vida dele. Talvez, tirando ele como CEO, ele possa tentar recomeçar. Possa tentar se reaproximar da família depois de muitos erros. Pode tentar reconstruir a vida de outra forma, achar outras coisas ali. Não sei se ela pensou sobre isso. Não sei se tirar o CEO do Kendall pode ajudar ele a reconstruir a família, porque ele quase acaba com a família dele nessa 4ª temporada, né? Com as relações familiares. Ele perde muito ali e ele tá muito desolado pra tentar ter um ânimo pra reconstruir qualquer coisa, mas talvez seja isso. De qualquer forma, eu acho que foi um final muito bem planejado, que já tinha colocado sementes ali há muito tempo de tudo que estava sendo construído e que deixou claro que é isso. Apesar de parecer perfeito os irmãos assumirem juntos a empresa, não ia dar certo. E eles não merecem. Eles não são pessoas sérias o suficiente, eles são muito errados, eles têm várias morais questionáveis, eles não têm o culhão às vezes de fazer o que é necessário, eles são muito emotivos em determinados momentos, eles não são as pessoas certas pra isso. E foi o que aconteceu. Então, assim, eu acho que Succession acabou encerrando essa jornada de forma muito bem, muito coerente, sem precisar fazer fanservice, entregando ali o que era realmente necessário, e entregando, assim, a 4ª temporada pra mim, eu acho que foi uma das melhores da série, e foi toda uma construção, um encerramento, um episódio melhor que o outro, uma atuação melhor que a outra, e a gente vai ouvir dessa série até todas as premiações encerrarem, porque eles vão ganhar
tudo e foi incrível de acompanhar. Mas e aí, você gostou do final de Succession? Você concorda com as minhas análises? Tem mais alguma outra teoria ou reflexão sobre esse final? Deixa aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo se você gostou para outras pessoas que podem querer saber dessas análises também. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!